Já percebeu como aquela promessa que a gente faz na noite de domingo, ai, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu acordo, vou treinar, evapora antes mesmo do despertador tocar? Enquanto isso, aquela entrega combinada com seu chefe, aquele favor para sua amiga, é entregue na hora exata, custe o que custar. É quase como existissem duas versões de nós. Uma comprometida com o mundo lá fora e outra em débito com a sua própria alma. Esse contraste parece um mistério moral, mas é, sobretudo, um enigma neurobiológico. O cérebro que herdamos por milhões de anos, que valoriza reputação e pertencimento tanto quanto valoriza o oxigênio que a gente respira. Oi, eu sou a Thaís, pós-graduanda em neurociência, e aqui no canal eu te ajudo a transformar autocuidado em prática consciente. E hoje vamos destrinchar o que acontece com o nosso cérebro quando a gente não cumpre com a nossa própria palavra e como a gente lida com esses vieses cerebrais quando não tem nenhuma testemunha. Vamos lá, fica aí até o final do vídeo que tem muito insight por aí. Quebrar a palavra diante de alguém ativa os circuitos de vergonha e ameaça social no nosso córtex pré-frontal e na ínsula, regiões que soam alarme para proteger os nossos vínculos. Já quando a promessa é só interna, esse alarme fica em modo soneca. Não tem plateia, não tem cortisol extra e a tentação de adiar vence com muita facilidade. A neurociência chama isso de discounting temporal. Nosso cérebro libera dopamina instantânea diante do prazer imediato, como rolar o feed, por exemplo, comer um brigadeiro. E enquanto o assunto são recompensas futuras, como saúde, um projeto pessoal, elas parecem abstratas demais para liberar esse mesmo fogo químico. E o resultado é uma reação silenciosa entre o seu eu do presente subornando o seu eu do futuro com migalhas de conforto. E para complicar, existe o efeito audiência. Estudos de 2023 com ressonância magnética mostraram que simplesmente imaginar alguém olhando as nossas ações, alguém observando o nosso comportamento, já aumenta a atividade no núcleo accumbens, que é relacionada à motivação social. É o seu cérebro dizendo que promessas públicas valem mais pontos de sobrevivência. E é por isso que cumprimos o prazo com o nosso chefe, mas falhamos da meditação matinal que ninguém tá vendo, que é um benefício próprio seu. Pensa no seu cérebro como um comitê interno. O sistema límbico vota pelo prazer imediato e o seu córtex pré-frontal planeja o futuro. E quando a promessa é externa, entra um terceiro membro, que é a observação social, que acaba pressionando o seu sistema límbico a ceder e apoia o seu córtex pré-frontal. Sem ele, o seu sistema límbico vence, porque ali tá muito ligado a emoções, e as emoções acabam sendo mais fortes do que a razão. Mas calma que isso não é sentença de fracasso, é um ponto de partida. Então, se você já sabe que o seu sistema de recompensa precisa de um empurrãozinho, a gente pode criar gatilhos externos para transformar essas metas em impactos visíveis. Então, por exemplo, compartilhar o seu progresso. Eu vejo muita gente que está entrando nesse universo da corrida e vai lá e compartilha todos os dias ali quanto que correu, uma fotinha, o seu treino, enfim. Aquele compromisso externo ajuda você a manter a sua palavra, porque você já falou, você não quer passar uma vergonha não fazendo, né? Que nem eu mesma com uma colega do trabalho lá ontem foi sexta-feira. Ontem eu cheguei pra ela e falei, não, sábado vai ser o meu dia de treino real, porque durante a semana tá muito pesado, eu só consigo fazer algo mais leve. Mas sábado eu vou na academia, vou fazer um treino mais pesado. Ela, eu também vou. Ela foi, eu vi fotinha dela, indo, aí eu fui. Isso porque eu assumi um compromisso público. Não era um compromisso só comigo, era um compromisso comigo e com ela. Então vamos começar expondo um vilão invisível, que é a lacuna de empatia intertemporal. Quando você promete algo para si mesma daqui a 6 meses, o cérebro representa essa futura você como se fosse uma pessoa diferente. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que em exames, o pensar no eu do futuro aciona áreas semelhantes às de avaliar estranhos. Então não é um descuido, é
arquitetura neural. Então, honrar a palavra significa tornar essa desconhecida uma família, aproximar essa eu do futuro mais pro presente. Então, uma forma prática são cartas pro amanhã. Eu vou te explicar o que é. Pega aí papel e caneta e descreva detalhadamente o que essa sua versão do futuro vai estar vivendo se a promessa for cumprida. Por exemplo, se você fez uma promessa de estar com uma alimentação mais saudável, o que vai ter de consequência? O que essa sua eu do futuro vai estar vivendo? Em relação a corpo, por exemplo, em relação a maior disposição, em relação a até mesmo uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, unhas mais bonitas, enfim, descreve tudo que ela vai estar vivendo de benefício e faça isso de uma forma que você consiga visualizar. Então, destacar cores, sons, cheiros, tudo que ative o seu hipocampo para você viver aquilo de alguma forma. Dessa maneira, a gente diminui essa distância. Aquela eu do futuro que era antes desconhecida se torna mais familiar. E aqui entra a autocompaixão como uma estratégia de performance. Kristin Neff, que é referência na área, aponta que sentir vergonha depois de um fracasso reduz o estado de variabilidade cardíaca, ou seja, ele aponta um estado de ameaça contínua. Então, ao invés de motivar, isso enclausura o córtex pré-frontal como uma forma de autoproteção. Já a autocompaixão eleva essa variabilidade, sinalizando segurança interna e liberando recursos cognitivos para tentar de novo, com mais chance de acerto. Pode até soar contraintuitivo ser mais gentil consigo mesmo para ser mais disciplinada, porém, se o seu cérebro entende que a falha por não conseguir é devastadora, ele vai ao máximo evitar entrar no jogo. E a gentileza cria um campo seguro, onde tentar, falhar, experimentar, deixa de ser um risco emocional alto e se torna um percurso de aprendizagem. Outro pilar é o poder do monitoramento explícito. Quando você anota o que prometeu e traqueia esses pequenos avanços, forma um circuito de feedback que alimenta a dopamina com essas microconquistas. James Clear, autor de Atomic Habits, Hábitos Atômicos, chama isso de efeito de evidência. A cada marca no seu caderno afirma o quanto você é uma pessoa que cumpre. E a identidade, essa afirmação, é um combustível pro longo prazo. Mas não basta só registrar, você tem que tornar isso visível. Grupos de estudos mostram que compartilhar publicamente, mesmo que seja com um amigo mais próximo, mesmo que seja com seu companheiro, algum familiar, aumenta em até 65% as chances de você cumprir aquela ação que você ficou de cumprir. O cérebro ativa o radar social, porque agora tem uma testemunha. Aquela meta sai de um plano etéreo e ganha o peso concreto de fazer uma promessa em voz alta. Se a palavra envolve hábitos diários, pense em ancorar a ação a um gatilho já existente. Fica mais fácil de concluir. O termo técnico para isso é empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, depois de escovar os dentes, eu vou fazer 5 respirações profundas. Escovar os dentes já é algo natural, a gente já faz todos os dias, já é um hábito que existe na nossa rotina. A respiração consciente não é um hábito convencional. Aí, se você alinha esse hábito que não é familiar a um hábito familiar, se torna mais fácil de você concluir, porque o nosso cérebro adora sequências previsíveis. A famosa regra dos 2 minutos, popularizada por David Allen, se apoia numa sutileza bioquímica. É quando iniciamos algo que é tão simples e tão bobinho para você procrastinar, o seu cérebro libera a primeira gota de dopamina. E é aí que você começa. Em seguida, o seu cérebro revê o custo de continuar, que vale mais a pena continuar do que parar, porque você já começou e já viu um progresso, você já sentiu aquela dose de dopamina que marcou o progresso na sua atividade. E por isso, trocar o vou escrever o meu livro hoje por vou abrir o documento e escrever 2 linhas é tão poderoso. E não é você se enganando, é você hackear a contabilidade neural. E a cada repetição, aquele disparo de dopamina faz com que nos dias seguintes seja mais fácil começar aquela mesma ação. Então, por exemplo, se você quer, pegando aquele exemplo do livro, você tá ali tentando escrever um livro. O seu objetivo é abrir o documento e escrever 2 linhas.
é natural que depois que você começou a escrever essas 2 linhas, que foi a parte mais difícil, né, o começar, você já escreva 3, 4, 2 parágrafos, 3 parágrafos, e aí no dia seguinte você coloca esse mesmo objetivo. Abrir o documento, escreve mais 2 linhas. E por aí você vai vendo o seu progresso. Mas também, tão importante quanto o início, é o encerramento consciente. O cérebro adora ciclos completos e se sente mal com tarefas inacabadas. Criar rituais de conclusão, como fechar o seu notebook, dar uma soltada no corpo depois desse momento de maior tensão, e também dar aquela riscadinha no seu planner, ativa aquela sensação de missão cumprida. Isso vai liberar serotonina no seu sistema e você vai sentir aquela sensação de relaxamento, de conclusão, de satisfação pessoal. Entre esses 2 polos, um começo minúsculo e uma conclusão mais simbólica, mora a cadência de cumprir com a sua palavra. E quando o seu dia encaixa ambos, a sua mente termina menos cansada, porque você não precisa ficar tentando resolver as pontas soltas. Até mesmo isso ajuda na qualidade do seu sono, porque ali, antes do sono, é o momento que a sua mente vai revisar tudo o que aconteceu, tudo de aprendizado que você teve, todas as informações que você recebeu, tentar resolver essas pontas soltas ou tentar buscar soluções para aquilo que não foi solucionado. E quando você começa um looping e conclui esse looping, aí mora o descanso da sua mente. E se tem uma mensagem que junta tudo que a gente conversou nesse vídeo, o cumprir com a sua palavra não é um ato de força, é um ato mais de engenharia. É algo mais fino, sabe? Quando unimos gatilhos visuais, arrancadas de 2 minutos e rituais de encerramento, transformamos essas promessas em ações que vão cumprindo com a nossa palavra de uma forma que a gente nem perceba aquilo acontecendo, que não seja árduo, que não seja doloroso. Você vai lá e cumpre com uma pequena coisinha durante o seu dia. E cada vez que você honra esse acordo, o seu cérebro registra que você cumpre com a sua palavra, registra essa pequena vitória e essa sensação de pertencimento interno. E pertencimento a si mesmo é o alicerce para o pertencimento em relação aos outros, em relação ao mundo. Então, antes de dormir essa noite, eu te convido a, quando você deitar, colocar a mão no seu peito, respirar fundo e repetir para si mesma a próxima promessa que você vai fazer para si e sentir essa vibração, sentir a sensação de cumprir essa meta, quem você vai se tornar de uma forma leve, aquele jeitinho que a gente conversou de eu vou começar com uma ação que leva só 2 minutos para fazer. E é aí que a neurociência encontra com a espiritualidade prática. O toque físico ativa receptores que acalmam a amígdala e a verbalização fortalece circuitos de linguagem e memória. O corpo, a mente e a palavra se alinham em um mesmo curso. E lembra que pequenos deslizes não anulam um contrato, eles apenas pedem alguns aditivos. Toda vez que você volta mais forte. E a cada vez que você decide voltar também, aumenta a sua confiança. E aos poucos, cumprir uma promessa deixa de ser uma exceção e começa a virar parte da sua identidade, usando todas as técnicas que eu passei nesse vídeo de hoje. Se esse vídeo fez sentido pra você e já quer colocar em prática, tá ali, várias ideias na cabeça, querendo fazer, coloca aqui nos comentários qual que vai ser a promessa que você vai cumprir, lembrando daquela técnica de tornar um compromisso público e te ajuda aí a cumprir as suas promessas. Então, fica aqui comigo no canal, se inscreve, ativa o sininho, veja os próximos vídeos que tem muito conteúdo legal por aí. Indica esse canal para quem ama neurociência e beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!